Fala galera, estamos aqui com mais um Gorila Podcast, tá? Hoje com duas convidadas. E antes da gente apresentar nossas convidadas, eu queria pedir para vocês, quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no canal. Tem a nossa rede social também no Instagram, Gorila Insight, segue a gente lá. E as dúvidas que forem surgindo durante a nossa conversa aqui, vocês podem estar mandando lá algum DM, alguma mensagem pelo WhatsApp, que aí depois a gente vai estar ou passando para elas a pergunta ou a gente mesmo respondendo, tá? Então quem ainda não segue, a gente vai deixar também as redes sociais das nossas convidadas hoje, e aí depois vocês podem estar entrando em contato com a gente, beleza? Não me atrapalhou hoje. Porra, mas eu me segurei. Foi? Foi difícil. Foi difícil, eu fiquei aqui falando, eu tô com convidadas elegantes, eu tenho que me comportar de forma elegante, porque normalmente esse foi o único episódio de mais de 50 que eu não interrompi a abertura, viu? E eu venho aqui deixar muito claro que isso nunca mais vai acontecer, porque me fez mal. Eu senti uma azia. Eu senti que tu tava aí reprimido, quase para explodir. Gente, sejam bem-vindas. Hoje a gente vai conversar com a Érica Lira e Leda Rezende. São duas pecuaristas e a gente eu vou deixar elas explicarem um pouco sobre o que elas fazem, qual é o papel da mulher no agro, como que elas chegaram nisso e o projeto que elas têm, que chama As Fazendeiras. Viu? Sejam muito bem-vindas. Bem-vindas. É um prazer ter vocês aqui. A gente já vem conversando sobre essa conversa já tem um tempo. Sim. Porque é muito claro para a gente, eu pelo menos que já conheço a Érica já tem um tempinho, que como são as mulheres empreendedoras, a diferença que as mulheres empreendedoras têm feito na nossa sociedade. A gente que trabalha com gestão, eu estava até comentando com a Rayana, é muito comum a gente ver homens muito trabalhadores, mas a gente vê um crescimento no empreendedorismo feminino muito grande. Uhum. E eu acho que está na hora dos homens correr atrás de acompanhar isso. Então, eu gostaria agora que vocês se apresentassem e falassem um pouquinho, primeiro dos projetos individuais, né, da vida como pecuarista individualmente, para a gente chegar no projeto desse projeto grande que é As Fazendeiras. Viu? Quem começa? Leda. Vamos começar com a Leda. Eu sou a Leda Rezende, sou de uma família de pecuaristas, né? Uma família onde tinha uma rodinha de café, onde tinha uma festa, os únicos assuntos eram realmente preço de arroba, sobre vaca, o que era melhor vaca, se era boi, era de engorda, o que usava de nutrição. Uhum. Então as pessoas que chegavam, que não tinham nada a ver com a pecuária, reclamavam bastante. Ficava perdido. Ficavam perdidos, não é? Eu demorei 5 anos para descobrir que o alqueire não é do mesmo tamanho, dependendo do lugar. Eu falei, então para que existe esse negócio? A arroba é de 15 ou é de 30. Não é? O negócio não tem padrão nenhum, gente. Não. E lá na casa do meu pai, a gente também ainda tinha um problema, que nós conversávamos assim por parábolas. Nós usávamos muita linguagem corporal entre a gente. Então, quando uma pessoa chegava de fora, só para entender o que era que a gente estava querendo dizer, ali demorava, né? Ainda tinha tudo isso. E quando meu pai adoeceu, era só eu e o irmão. Meu pai teve vários problemas, foi fazer hemodiálise, teve um câncer. E ele ficou perdido assim na sucessão, né? Eu já tinha casado, já tinha ido morar em Brasília, tinha 2 filhos. Uhum. Meu irmão estava também, mas ele não estava assim, sentindo muita confiança. E aí ele me chamou. Vem fazer um bico aqui, fazer um serviço aqui. Aí eu fui fazendo um serviço, de um serviço ele foi gostando, eu fui fazendo outro. E quando me vi, eu já estava na liderança do negócio, né? Então eu tive a oportunidade dele me acompanhar em certos serviços, montar ele já não montava, então eu tive que aprender com os vaqueiros mesmo. Uhum.
E nesse período que eu saía da aula prática e ia para a teórica. E eu comecei a fazer curso de gestão, curso de agronegócio. Eu fui aprimorando para ver se batia um verbal dos vaqueiros com a técnica, né? Uhum. E ele me ensinou muito a negociar. E ficamos lado a lado. Um dia ele falou assim, nós sentamos num toquinho, tinha esquecido a chave da cancela. Nós sentamos, ele falou, menina, mas você conhece toda a minha vida. Então, a vida dele toda, eu fui planejada para fazer a sucessão. Uhum. Né? Eu já tinha, tanto na parte contábil, financeira, de controle de gado, de rebanho, como proceder na fazenda, ele já tinha me dado esse apoio. Né? Então, quando ele faleceu, 6 anos atrás, eu não tive dificuldade para colocar isso em prática, né? Eu já estava dentro do campo. E numa dessas viagens, não tinha grupo, nessa época não tinha nada. Eu não conhecia a Érica, né? Eu não conhecia a Renata, conhecia a Laís. E era meio difícil, porque eu era divorciada, né? Ainda tinha esse agravante aí. Você conversar nos grupos sobre arroba, sobre o mercado. Eu acabei de chegar, né? As pessoas estavam meio na dúvida. Aí, uma mulher de fora. Uma mulher de fora. Divorciada no agronegócio. Tá tudo a teu favor. Tá tudo a meu favor. Tava tudo. Aí nós conversando, falamos, gente, vamos fazer um grupo só de mulheres. Tem tantas mulheres que estão à frente do seu negócio, né? E aí, na hora, a Laís lembrou da Érica, lembrou de Neide, e aí nós fomos juntando, fizemos 7. Ficamos por um período, nós gozávamos que era a casa das 7 mulheres. Tinha até uma novela, uma coisa assim. Era uma novela. Verdade. E nós sentimos aquela energia tão boa quando nós nos encontramos, que nós pensamos assim, gente, achamos o ouro. Achamos o ouro. E foi por aí que teve o crescimento, nós fizemos um pré-lançamento. No pré-lançamento, os homens ficaram assim, meio arredio, né? Vocês vão colocar, então, agora, tudo rosa, o cavalo é rosa, né? E foi adquirir, nós fomos conquistando respeito, né? Respeito profissional, respeito que o grupo era uma coisa séria. Uhum. Eles foram vendo que nos grupos falavam muito mais de pecuária, de agricultura, de mercado, do que no grupo deles. Ele achou que vocês iam falar de quê? De quê? Não é? Ai, gente, vamos pintar o casco do cavalo. Isso! Purpurina. Uhum. E foram aprendendo com isso. Hoje a gente vê que o que acontece? A mulher do pecuarista que não está no grupo, ela já sente uma discriminação, ela quer estar no grupo, o marido quer que ela esteja no grupo. Uhum. Entendeu? Então foi uma conquista muito grande para a gente sentia assim, uma deficiência muito grande na parte de educação. Nossa, você pegar uma fazenda de um homem para ir para uma de mulher, é uma coisa gritante, né? Uhum. As pessoas, os funcionários, eles têm que estar no padrão, eles têm que usar um EPI, a fazenda tem que estar limpa, a oficina tem que estar organizada. Então, nós somos metódicas. Eita, Vinícius, para quem gosta de processo, hein? Meu Deus do céu! Bota desse grupo aí. Eu gostei. Então, nós fizemos, assim, uma diferença boa no grupo. Verdade. Né? Vou deixar um pouco para a Érica falar, porque senão... Eu estava gostando de ouvir. Mas é isso aí que a Leda falou. Eu me chamo Érica Lira, também família de pecuarista, né? Uhum. Desde meus avós e até bisavós. Só que a pecuária, assim, realmente, quando chegou no meu pai, né? Que, sabe, muito pobre, aquele que não tinha mesmo, assim, o que comer, uhum. né? Meu avô saiu de casa e ele ainda criança, teve que falar o que eu vou fazer para poder ajudar minha mãe e minhas irmãs.
Então ele, no meio da roça, vamos dizer assim, falou assim, nossa, vamos catar maxixe, porque é o que nasce em qualquer lugar, e vamos começar a vender ali no interior de Minas Gerais e Bahia. Mas aí meu pai, com muita visão, assim, logo nas primeiras conversas, falou logo para minha tia, né? Olha, vamos parar de chamar isso aqui de maxixe, porque vamos chamar de bom xixi, porque fome a gente não está passando. Facilitar a venda. Então, realmente, assim, ele sempre gostou da pecuária, né? Uhum. Era aquele que lavava o cavalo para ganhar um prato de comida dos fazendeiros de lá. Enfim, quando ele casou com minha mãe já na família de pecuaristas bem de vida, mas ainda pequena, e aí meu pai viu e falou assim, olha, o lugar que a gente tem que ir é para o Maranhão, né? Chamaram ele de doido, porque quando ele chegou aqui realmente era um Maranhão assim que hoje a gente nem imagina, né? Então meu pai veio e graças a Deus deu certo, né? A pecuária, ele era apaixonado e fez essa paixão crescer em mim. Eu assim, muito pequena, eu lembro, assim, de estar com meu pai por muito tempo, assim, a gente em cima do cavalo, e ele contando as histórias e eu me emocionando, até hoje eu me emociono, né? E eu me apaixonei pela pecuária desde aquele instante, né? Eu criança, às vezes, menos de 7 anos, eu lembro que ele recebia, às vezes, pessoas de banco, ele não tinha quem mostrar, ele falou, não, vai lá que minha filha mostra. Então, eu ia no cavalo, né? Antigamente, hoje não, eles vão de carro na fazenda, mas antigamente, né, que na época era o nóbrega, tinha que subir em cima do cavalo, eu ia mostrar a fazenda para ele. Então, eu cresci nisso, mas meu pai, querendo que eu fosse médica, me mandou para fora, então eu fui estudar, né, um tempo fora, fui morar em São Paulo, depois em Goiânia, depois em Salvador. Até que quando chegou em Salvador, eu falei, pai, olha, eu quero mesmo voltar. Pro Maranhão. O negócio é o Maranhão. Eu sou bem parecida com o senhor, eu vou pro Maranhão também. E aí ele falou, eu sabia. Eu falei, pois é. E aí ele falou assim, não, pois então venha. E eu vim e realmente, assim, eu sou agraciada, assim. A gente, né, a Leda falando aí, toda dessa, que a gente percebe a paixão também. Trabalhar com o agronegócio é apaixonante, porque a gente vive na natureza, a gente assim, tem assim, todo o espaço mesmo da fazenda, da gente ver o céu, de ver mesmo, sabe, os passarinhos, e além disso a gente, né, eu brinco com meu filho, mãe, olha esse cheiro. Ulisses. O Heitor. Fala assim, olha esse cheiro, é o mais novo, de 12 anos. Aí eu falo, cheiro bom nele, cheiro de dinheiro. É isso também. Porque a gente, não vamos ser, né? Nós não somos hipócritas. A gente trabalha num lugar, a gente está ganhando dinheiro e a gente vive, sabe, feliz. A gente sente aquele cheiro de bosta ali e está feliz de estar sentindo ali. Mas eu estava escutando o meu concunhado, o Rangel, ele tem fazenda e ele estava falando assim... O cara, normalmente quem não tem acha que basta ter uma fazenda, que se você tem uma fazenda você já tá rico. Ele falou, é trabalho demais. É fazendo demais. Todo dia. Para começar, para cercar a fazenda, já dá um trabalho. E mesmo assim, o dinheiro mesmo que você ganha com fazenda é quando você vende a fazenda. Que você faz ela toda, mas assim, as leis do mercado, elas não se aplicam à fazenda. O trabalho não é proporcional. Quem está no mercado de trabalho não aguenta trabalhar o que se trabalha numa fazenda. Os horários, a dedicação. Tem que ter uma paixão diferente. Tem. Exatamente. A gente está num momento de transição, assim, sabe? Vocês como, né, gestores aí também, a gente está num momento de transição. A gente... percebe claramente que a fazenda hoje é vista por muitas pessoas e quem ainda não está fazendo, ela sabe que ela tem que fazer gestão e a fazenda é uma empresa. Sim. Né? E como a Leda falou, a gente, né, nós mulheres, somos assim de não ter dificuldade, vergonha de perguntar, né, de querer aprender. Né? Eu me formei em administração, né? E aí pós-graduação também em pecuária, né? Gado de corte. A gente vai procurando, a gente conversa com uma pessoa, a gente quer ali aprender, né? A gente pergunta de novo, e já o homem às vezes tem um pouco de dificuldade nisso, e a gente não tem. Então eu adoro conversar com todas as pessoas, inclusive meus funcionários me ensinam muito,
Para mim, as minhas melhores reuniões é quando eu falo, pega um cavalo e a gente passa assim o dia rodando a fazenda no gado, conversando ali, porque aí eu falo com o capataz, eu falo com os vaqueiros, eu tô olhando o serviço, como é que tá o pasto. Eu sei como manejo. Eu tô assistindo Yellowstone, eu sei tudo sobre fazenda. Eu já sei rei do gado, eu também sei. Rapaz, eu tô pra comprar uma fivela. Não, eu me sinto perdido, como ela falou, da pessoa que quando vai assim fora. Eu tenho 2 amigos, e é engraçado que ela falou dessa questão da comunicação, como conversam. Um foi criado mais assim, daquele jeito tradicional. O outro também, só que esse outro ele fez zootecnia, fez mestrado, ele é bem técnico. E aí eu fico olhando os dois conversando e falo, vai começar a disputa. Desse jeito. Aí fica não, mas é porque isso. Não, isso aí na teoria é uma coisa, na prática é outra, mas dá pra ver a paixão que eles têm e o tanto que dá pra aprender. Toda hora. E aí quando a gente vê os dois que mexem com fazenda e quando vão conversar com outras pessoas, que aí é vaqueiro, capataz ou outros fazendeiros menores, a gente vê uma comunicação diferente, realmente, assim. Então, pra gente aprender, a gente acha que tá aprendendo, mas tem muito chão, é como ela falou, tem que rodar, entender. Exatamente, a primeira coisa tem que gostar, porque é como o Olavo falou, a gente não tem horário, né? É claro que depois de alguma coisa bem mais organizada, a gente consegue. Mas assim, muitas vezes você acha que você vai ter o final de semana e na verdade aquele ali é o que você está, sabe, pesando o gado. Você não tem data. Você está recebendo, ou então quebrou uma cerca ou a fazenda começou a pegar fogo. Então assim, você tem que estar atento 24 horas. A gente não dá para nem a gente falar assim, vamos tirar férias 30 dias e largar o celular. A gente não consegue. Mas é maravilhoso o que a gente vive, né? Mas é um negócio, assim, você falou, por exemplo, o negócio de, vou tirar férias de 30 dias. Normalmente, pelo menos as pessoas que eu conheço que têm fazenda, eles não têm essa necessidade. Gostam de viajar, mas a fazenda já também. Já é umas férias. É um trabalho. Só que, antigamente, parecia realmente a fazenda era tipo assim, não, vou ali para fazer o churrasco. Mas assim, eu mesmo posso falar de mim. Lá em casa, na fazenda mais próxima aqui, a gente tem uma área de lazer, assim, muito boa. Mas quantas vezes eu aproveitei aquela área... Parou para... Não tem, porque você vai para a fazenda, não tem jeito. Você acordou, você está olhando o serviço, você está fazendo alguma coisa. E, poxa, aí... sei lá, sabe? Não, vou aproveitar que eu estou aqui e vou olhar outras coisas. Então, churrasco tem... Mas, assim, não é uma coisa diária, à noite, não. Né? Não é um churrasquinho à noite. Não dá, assim. Gente, isso é uma fazenda, não é um espaço de festa. Porque as pessoas... É porque as pessoas... Eu vi isso uma vez. A gente foi para a fazenda do Rangel, aí chegou... Ele chamou vários amigos, né? Tava um monte de gente reunida, acho que devia ter umas 15 pessoas lá. Aí, e quando... um determinado casal acordou, ele estava voltando já. Tinha acordado. Ele acordou, acho que ele acordou umas 4h30. Saiu, deu a volta na fazenda, fez um monte de coisa que tinha que fazer. Quando era umas 8 horas, ele estava voltando e o casal estava levantando. Eu falei assim, não, eu vim pra cá e pra tu ficar trabalhando. Aí ele falou assim, e como é que tu acha que funciona uma fazenda? Não, e além Você disso... tá aqui a passeio, eu não. Não, e além disso, a conta não fecha. Se você fizer churrasco na fazenda todo final de semana, a fazenda não aguenta pagar. Então, logo você fala, nossa, vamos parar aqui, já recebemos demais. E pronto. Mas, eu tive a opção de não ter gerente. Eu nunca quis ter gerente, né? Já era uma opção também do meu pai. Então, quando eu controlo muito pelos grupos... Meu pai não gostava desse nome gerente também. De jeito nenhum, não. Aí porque é mais um problema. Entendeu? Então, eu controlo hierarquicamente, tudo. Como é que funciona? Tipo, tem o fazendeiro, tem o fazendeiro. Teria que ter o gerente, o capataz para mandar no restante, né? Lá não. Na minha, sou eu, minha filha, meu genro. Então, dali sai... os serviços. Eu passo o serviço, por exemplo, na época de roço. Eu vou, mapeio a fazenda. Na época de roço. Eu não cheguei nesse sabe episódio. O que é roço?
Perdeu a Gente, série. explica pra ele, porque ele não sabe. Né? Não cheguei nesse episódio nem gostou, né? Chegou a época de roçar, Aham. aí eu mesmo vou definir quais mangas que eu vou roçar. É a época do herbicida, eu vou separar X hectares, eu vou disponibilizar essa. Então, quem manda fazer o serviço somos nós. Né? Teria um gerente, quando tem-se um gerente, ele faz esse tipo de serviço, tá certo? Então, a maioria das mulheres, elas mesmo são gerentes da fazenda, gerente administradora da fazenda. Perfeito. Lá em casa é bem parecido também com o da Leda, né? Então está eu e eu coloquei meus 2 filhos, né? Então assim eles participam. Eu tenho de 17 anos o Liz, que gosta muito de pecuária, então para ele Meu Deus do céu, ele está com 17 anos. 17 vai fazer 18 agora. Nossa, um homem. Então ele vive muito, né, com isso comigo da fazenda e ele tem um tino para o negócio. E o Heitor, ele é aquele que participa mais assim do tecnológico e da administração. Ele gosta assim da parte. Ele vai ser a geração de inovação da fazenda. inovação. Ele gosta de Com ficar certeza. observando. Então eles dois estão abaixo de mim e abaixo deles está o capataz, né? E abaixo do capataz, né, ali tem entre o capataz também eu tenho a pessoa do escritório que acaba que nos ajuda bastante, porque a gente na fazenda, se a gente não tiver uma pessoa aqui que pelo menos faça as compras, senão você tem que vir, aí não paga a conta, né? Você sair da fazenda para comprar uma arruela, não dá. E não acompanha o serviço Não do jeito acompanha que o vocês serviço. acompanham. Né? Então a gente tem a pessoa do escritório, a gente, né, tem o capataz. Lá na fazenda também eu tenho uma pessoa que nos ajuda do escritório. E depois tem os vaqueiros. Né? Aí tem o cerqueiro, Os né? tratoristas. A gente tem os tratoristas, a gente tem, né? Quem cuida do carneiro, da manutenção das casas. A gente tem uma equipe assim que nos ajuda, porque realmente não dá para a gente fazer tudo que a fazenda tem que ser feita, porque é fazendo todo dia. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, porque pelo que vocês estão falando, assim, pouco que eu entendo, mas são muitas variáveis, né? Para você, tem a questão do tempo do animal, tem a questão das estações que a gente está, no inverno, porque Das safras. Né? Chuva das e safras. sol aqui no Maranhão. Mas no geral você tem que levar em consideração o período do ano que está, que período que o animal está, que período que o mercado está. Isso que eu ia falar. Então, e aí mexendo nessas variáveis, aí você faz o planejamento do ano. Isso. A gente faz assim, tenta fazer 6 meses, né? Mas realmente assim, a gente está numa indústria a céu aberto, né? Fazenda é isso. Então, muita coisa que acontece na natureza, não tem como a gente ficar, a gente tem um rumo, E o né? mercado está volátil, E né? o mercado Não era- Tá volátil, incerto, né? totalmente assim, diferente, né, do que todo mundo até pensava. Enfim, então a gente acorda olhando logo as notícias, né? Vamos saber como é que está o mercado, o valor de tal, como é que está, né, aqui no Brasil, como é que está fora, porque tudo, né, a China, né? pode trazer alguma coisa para cá, vaca louca de um outro lugar, estou jogando aqui, né? Meu Deus do céu. Então a gente tem Tudo que muda o a gente mercado. tem que ficar realmente atento. Mas é uma coisa que a gente gosta, é isso aí que a Leda falou, eu era a mesma coisa, eu ficava assim, né, eu converso, né, com meu marido, tudo, meus irmãos, mas quando eu chegava numa roda de homens, eles ficavam meio assim, nossa, essa mulher, então eu acabava que eu era aquela mulher que recebia as mulheres dos fazendeiros, mas eu queria era lá, eu ficava com o A ouvido, protagonista. escutando o que os homens iam falar, porque eu queria estar perto do negócio, né? E aí, quando a Leda e a Laís tiveram a ideia de montar o grupo, e a Laís, que eu conhecia só a Laís, a Leda só sabia de nome. Aí elas falaram, Érica, vem pra gente... Você topa? Vamos fazer um grupo. E eu falei, meu Deus, nossa, demais. Eu estava na época morando fora, né? E aí elas, nossa, a gente espera você chegar.
E quando elas me contaram assim o que era o que elas estavam sonhando, assim, eu falei, nossa, demais. E isso foi muito rápido. Foi. É tanto que quando a gente conversou, logo poucos meses depois, a gente falou, gente, já é exposição, a gente não pode perder a oportunidade, vamos fazer um pré-lançamento, né? Nem lançamento. Vamos fazer um pré-lançamento aqui nessa exposição, porque a gente tem que falar do grupo. E aí nós corremos assim, e fizemos assim um pré-lançamento no Parque de Exposição, né, na época da pecuária, em julho, e realmente assim pegou algumas pessoas de surpresa, né? Os homens assim realmente eles se espantaram. Esse negócio é sério mesmo. Não, eles na verdade não acreditaram que era sério. Eles acharam que era assim, mulheres querendo ser blogueiras, né? Mulheres do agro querendo vestir realmente assim mais moda country, assim, pintar tudo de rosa. A gente estava falando isso porque a gente escutou exatamente não, isso. Com certeza. Não, com certeza. Na verdade, assim, eu tenho certeza que elas estão aliviando em muito. Exatamente. Elas estão aliviando em muito. Vocês escutaram coisa que vocês não estão falando porque são não, muito elegantes. Não é nem assim de que elas estão aliviando para querer aliviar alguma coisa com eles, mas assim, é porque todos os meios têm isso, né? Todos. Porque assim, o que vocês falaram, vocês viveram desde pequena essa parte, né? É o que a gente fala muito na parte de gestão, tem muito da comunicação. Então vocês tinham, vamos dizer assim, a parte técnica, se especializaram na parte técnica, só que a parte da conexão era bloqueada não por vocês, mas por esse, vamos dizer assim, um certo preconceito de ser recebido. E quando a gente tem esse bloqueio na comunicação, né, que é o que a gente fala na parte de gestão, tu pode falar 10 horas que a pessoa não vai ouvir 30 segundos. Mas graças a Deus foi muito rápido a que a gente realmente foi vista por eles com outros olhos. Não é, Nito? Foi. Eles logo perceberam que realmente assim a gente estava ali, era para aprender com eles, e se a gente tivesse alguma coisa que pudesse acrescentar na vida deles, podia contar com a gente. Então isso aconteceu assim e foi muito bom, porque da gente chegar em algum lugar e aí o marido fala assim, olha, queria que minha mulher participasse desse grupo de vocês, aí chama ela. Né? E outros antigamente falavam assim, pelo amor de Deus, não quero que minha mulher entre nesse grupo aí não. Porque essas mulheres, né, pensavam assim, essas mulheres querem quase matar o marido para virar herdeira, né? Tipo isso. E aí, mas assim, foi muito bom. A gente está com um grupo já tem algum tempo, né? Nasceu, vai fazer 4 anos, né? E ele nasceu e cresceu. Eu acho que tem mais, né? Tem quase 5 anos. E aí a gente conseguiu, assim... É porque a Érica tá contando em safra. Em safra. E aí a gente tá aí, a gente participa, né, com a mulherada, assim, no grupo bem ativo. Realmente o nosso grupo é diferenciado, pelo menos que os homens que a gente participa hoje. A gente foi convidado pelos homens para participar em algum deles. E a gente vê, e eles também, as mulheres por estarem lá falam, porque no nosso grupo a gente é bem prática, a gente passa logo, né, a quem vai se integrar, já sabe, ó, lá a regra. Vamos falar de negócio, de pecuária, de agricultura, é isso aqui. Então não fica mandando frase de bom dia, de corrente, porque realmente aqui a gente tá focado, porque a mulher que tá ali... É um grupo que não é só um grupo de WhatsApp, é pra minha avó já não pode entrar mais nesse grupo. Então ali a gente, né, a pessoa, porque senão a gente perde, porque a pessoa fala assim, gente, como é que tá o preço disso? Se a gente botar aquele tanto de figurinha até chegar, a mulher já nem olhou mais, né? Então, assim, a gente procura, claro, né, que tem as exceções, mas a gente procura manter isso. E isso ajuda muito. Então, quando a gente recebe o feedback das pessoas, das mulheres, né, hoje a gente tem mulheres em outros estados, né, e recebe delas, assim, olha, como acrescentou, como me ajudou, isso é muito, assim, era isso que a gente queria, né? A gente montou o grupo, não é por nada, a gente não ganha dinheiro com o grupo, não é isso. Mas a gente o que nos traz assim essa felicidade assim, e porque é uma motivação que a gente recebe, né? Nosso peso aqui pesa, nosso peso tem o peso da responsabilidade, pesa. E tem hora que a gente está cansada, que a gente fala, nossa, eu acho que agora é a hora de eu parar.
Aí depois vem outra e fala, não, vamos continuar. Fulano deu certo, olha lá, ela fez isso. A gente tem histórias lindas na A única coisa que alivia fazenda. o peso da responsabilidade, e nunca vai ser o retorno financeiro, é sempre o valor do propósito. Exatamente. Porque o retorno financeiro, ele é um retorno do trabalho, e não da responsabilidade. Quando essa responsabilidade que vocês têm, nem se o grupo fosse pago, não ia aliviar essa responsabilidade. É ter a consciência do propósito do que vocês estão fazendo. E o propósito é esse. Nós tivemos até um caso que foi assim muito emocionante, de uma fazendeira, que hoje está fazendeira. O marido estava doente, com câncer, estavam fazendo um tratamento em São Paulo. Ela tinha ido ao hotel, quando ela voltou, ele tinha gravado uma reportagem que tinha saído sobre o nosso grupo, pela Mirantes. Não era a Bandeirante, era a Rede Nacional. Não é Bandeirante. Aí ele gravou, quando ela chegou, ele falou assim, olha, você vai chegar, Imperatriz, você vai filiar nesse grupo aqui, que agora você vai trocar... Calça a bota e você vai ter que enfrentar. E ele veio a falecer. Aí ela esqueceu esse assunto, tal, e passou para lá um dia perdida. Ela foi olhar nas mensagens dele, achou novamente a filmagem, entrou em contato com a gente. Nós conseguimos um apoio da Reagro, fomos à fazenda dela, foi feita uma avaliação, um diagnóstico, deu 3 opções para ela, ela ficou assim, encantada. Aí, seguindo esse modelo dela lá, nós desenvolvemos um projeto esse ano, que é o projeto Seguindo em Frente. Seguindo em Frente, que são para pessoas, mulheres ou filhas ou viúvas, né? Que se sentem perdidas no momento que chega a hora de tomar uma decisão, de assumir. Muitas vezes não tão inseridas, Não, né? De como o negócio diferença funciona muito 100%, grande entre mulheres que têm fazenda e mulheres que são fazendeiras. Exato, tem uma diferença muito grande. Tem mesmo, então, lá, exatamente. Né? E aí o diagnóstico vem para isso. Então, pessoas técnicas, né, como a Leda falou, vai na fazenda e ajuda e traz para ela assim a realidade, os números, fala assim, olha. E aí são através de parcerias que vocês têm já com os grupos, né? Do Reagro, né? Da Reagro. Perfeito. Essa questão, por exemplo, eu sei que no começo, mulher tem mais tato para isso, né? No começo, por exemplo, vocês vão lidar com homens, e eu tenho certeza que em determinadas situações vocês aprenderam muito, mas tiveram coisas que vocês falaram assim, eu não concordo, mas eu vou ficar quieta porque eu tô aqui sozinha, e aí vocês, quando vocês se unem, vocês têm mais força. Aqui, muito fácil para o homem. Aqui a nossa frase. Você não está só. Perfeito. Então é o isso homem, que ele pode até dizer não para uma mulher. Mas para 180 e tantos fica um pouquinho mais difícil. Então, vocês já se viram na situação de vocês virarem e falarem assim, não concordo. E não é assim que vai acontecer, porque... A gente tem que se posicionar, não tem como, lá. A gente, né, tenta, como você falou, isso é coisa nossa mesmo, assim. A gente não quer embate, né? A gente não quer discussão, briga, não é nada disso. Mas a gente mostra o nosso lado. Olha, eu acho que se for assim, vamos tentar? Vou dar o exemplo da minha fazenda. Às vezes meu funcionário fala lá, eu falo assim, eu pergunto até, porque eles estão na linha de frente. O que vocês acham? Vamos fazer isso aqui? Às vezes eu acho que é outro, mas eu falo assim, vamos fazer então isso aqui pequenininho. Se der certo, a gente continua. Se não, a gente muda. Né? Então, às vezes, eu acabo tomando a decisão. Falo, não é assim, vamos seguir por isso aqui. Então, com os fazendeiros é a mesma coisa. Às vezes a gente pega e fala, olha, mas isso aqui a gente fez e deu certo e a gente continua fazendo. E eles têm percebido, porque é assim... Vai um técnico na fazenda e fala, a fazenda lá da Leda organizadíssima, né? Tudo é organizado até por cores, porque ela é super organizada de cores, sabe? Os bebedouros dela... Gente, eu sou design. Ela é design de interiores. Isso é toque. Aí isso fica um outro podcast. Não. Isso vai ficar um outro podcast. Então ela tem os bebedouros de uma cor,
o outro de outro, a casa é de uma cor, a casa verde é isso. Você pinta os vaqueiros também? Não, os vaqueiros né? eu Uniforme. deixo Porque todos isso azuis. aí já começa a uniformes, virar abuso de poder. Olha, você só anda de roupa azul, porque o teu setor é aquele ali. Não, o meu eu usei baseado numa linguagem visual. É que Tudo ajuda tem um muito. porquê. Ajuda muito. Sim, com certeza. Né? Porque Segurança do trabalho usa muito isso. Nossos trabalhadores, muitas vezes, eles não têm um estudo, eles não têm um primário, não sabem ler, escrever. Né? Olhou a cor, Você né? condiciona Olhou. o comportamento. Exatamente. Exatamente. Eu sinto que eles têm uma falta de senso de direção. Às vezes eu vou perder uma boa mão de obra porque ele não sabe ler e escrever. Então eu coloco todos os pulmões, bebedouros, de cores diferentes. Onde está o defeito? Aí tem um grupo. Lá no bebedouro amarelo, no bebedouro azul, no vermelho. O que mais facilita para ele falar assim, ó, na manga tal, no tal retiro, entendeu? Realmente. Não, Eu facilita. lá em casa é mais de 150 passos, e aí até hoje eu nunca decorei. Não, Essa isso é semana uma passada ferramenta de eu falei qualidade. assim, É uma gente, ferramenta, eu vou exato. numerar esses passos. Aí os vaqueiros, nossa, mas eu estou acostumado. Eu falei, gente, mas eu não consegui. Porque quando eu tenho que lembrar dessa fazenda, da outra fazenda, é retiro tal, onde é? Aí eu tenho que ficar olhando no mapa. É lá perto daquele cupim, depois que tem um negocinho ali dobrando pra cá. Eu e fiz assim, olha, eu peguei um mapa, a primeira coisa que eu fiz quando eu assumi a fazenda, mapa. Vou trabalhar em cima do mapa. Peguei o mapa, localizei, renomeei todas as quintas, todas as mangas. Agora não vai ser entendendo esses tudo. nomes aleatórios. Vai ser... Leda, eu tenho que fazer isso. Eles vão ter que Porque, aprender. gente, eles vão colocando um nome que não tem nada a ver. Aí um muda, Jennifer. o outro é Jennifer. Onde é que tá a vaga? É Tá isso, lá na não, Jennifer. Jennifer. Onde é Aí que chega o outro funcionário, rapaz, eu não estou sabendo onde está. Parece Fica que faz de difícil tu propósito. ensinar um funcionário novo. Novo. É, Então você fica. define, e eu fui de cancela em cancela e renomeei todas com o nome na cancela. Eu também lá, a gente Pronto. escreve, a gente também tem um nome nas cancelas, ajuda. Ajuda. Mas os nomes são, tipo assim, é muito diferente, porque teve um pedaço que eu comprei depois, eu falei assim, esse aqui eu vou botar nome de passarinho. Então eu já sei onde que é aquele, quando fala canário, eu já sei onde que tá. Agora, gente, cadê a barriguda, a 17A, a 21B? Ah, não dá. Aí eu falo, aí daqui a pouco, não, é porque tem uma 21B também no retiro do meio e também tem no retiro da sede. Aí eu fico... Então, realmente, essa organização... Você tá vendo? Tem que TDAH facilitar. tem que fada. Nós temos que facilitar. Então, assim, o grupo, né, as fazendeiras, veio para isso. Falar assim, gente, olha, tem aqui ó, o exemplo de fazendeiras, né, mais antigas, né, da Dona Odícia, e tem vários nomes que eu poderia citar aqui. Elas fizeram, deu certo, e graças a Deus, então continue, não é fácil. Mas dá certo. Mas vocês não estão só. O nosso propósito é a pessoa entender. Aliás, eu não gostei desfaça. muito da logo. Pois A é, logo são- exatamente. vocês- não, Aqui, Alô, abraçadas, são olha. várias Você... fazendeiras Isso, de mãos dadas. com os corações aí É, conectados. exato. E de chapéuzinho, que E é de pra... chapéuzinho, claro. Claro. Então, é esse. Cúrio, né? dá pra ver daqui que é cúrio com chapéu. Então, assim, não desistam, não desistam. A gente, assim, o agronegócio, né, é muito forte. Então, assim, vamos se fortalecer para a gente continuar nele. Não vamos se desfazer, né, da nossa terra, né, um pedaço do planeta, né, que eu vivo falando. É um pedaço do planeta que a gente tem, a gente vai se desfazer. Então, vamos continuar. E como que, eu ia perguntar, como que faz para participar hoje das fazendas? Vocês disseram que começaram um grupo e tudo ali, A mais gente- conhecidas, e hoje já tem uma quantidade bem expressiva que até a gente ficou impressionado. O critério é você trabalhar com a fazenda, né? Ou você ser uma sucessora, porque tem muitas que ainda, né, não está diretamente, mas assim, Tem a acompanha o vontade. pai, tem a vontade, sabe que vai herdar Tem muito. que sujar as botas. sujar as botas. Muitas assim sabem que, né, que não tem outro jeito, é médica, né? A gente tem fazendeira que ela mora em São Paulo, né? Mas ela tem fazenda aqui. Hoje o pai ajuda, a fazenda é dela, né? O pai já dividiu, a fazenda é dela, mas ela sabe que uma hora ela tem que voltar. Então ela fica entre a medicina e entre outras, né? A gente tem várias, né? Advogada que tem seus escritórios, mas também tem a fazenda, né? E umas já perderam os maridos, então elas têm que realmente estar dentro.
Enfim, você tem que trabalhar com agronegócio, não tem como. Dentro da porteira, como a gente fala, ou fora. Independente do tamanho. Isso, a independente ideia do tamanho. Perfeito, se é pecuária, se é agricultura. Né? A gente quer aprender, né? A gente precisa realmente fortalecer isso. E hoje a gente tem fazendeiras, né, essa semana, né, Rayane, do Pará, que passou no direct, então a gente faz um levantamento, olha ali, do Mato Grosso. Nós temos de vários estados, não é só do Maranhão, é do Brasil. Começamos aqui, mas aí, graças a Deus... Né? Já expandimos. Então, aí a gente foi no congresso esse ano passado, né, e lá... Muitos grupos de outros lugares falavam assim, gente, olha o grupo de vocês, a gente soube, a gente quer também participar. Até de outros grupos querem participar. Existem outros projetos parecidos com os de vocês em outros lugares? Existe, só que dizendo outras pessoas que conhecem, inclusive elas também, que estão na frente do grupo, que elas chegam para a gente para poder conversar, elas sabem que a nossa diferença do grupo é porque nós somos realmente... falar muito e executar. Então nós somos assim, aquele grupo que não fica passando... Não é só para reclamar. E a gente não fica só passando informação do que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Na verdade, a gente também está passando foto aqui. Olha como é que eu estou aqui no coxo. Olha, gente, eu troquei o coxo de plástico pelo de borrachão. Ó, a minha cancela tem 3,5 metros. Ó, eu comprei a estaca de tanto. Então a gente fala do nosso... dia a dia. Do nosso dia a dia. Então, isso é uma diferencial, né, do nosso grupo. Realmente, a pessoa fala, não, eu estou pagando mão de obra tal. Quanto vocês estão pagando? Gente, como é? Aquele funcionário ali, como é que vocês colocaram? Como é que a gente tem que ter, assim, certo? Ali? A impressão que eu tenho é que agronegócio é tipo o mercado de ações. Cada cabeça de gado é uma ação. Porque o valor daquela cabeça de gado muda de acordo com o mercado. Né? Exatamente. O preço da arroba. O preço da arroba. Aí como que afeta essa quantidade de notícias? Porque eu lembro, eu não sei se foi no começo do ano passado, ou se foi no final de 2021, teve uma venda muito grande de gado para a China. E quando chegou lá, os navios ficaram presos no porto. Não puderam desembarcar. Aí isso tem um impacto absurdo no mercado. Como que afeta a condução de uma fazenda? Porque parece que não, mas essas coisas afetam o nosso dia a dia. Como que afeta no dia a dia de uma fazenda essa questão, o impacto global? Então, assim, porque vocês que estão no estratégico do negócio, vocês estão recebendo notícia de outras fazendas, vocês estão recebendo notícia de outros estados, de fora do país, entendeu? E aí vocês têm que absorver isso e saber assim, como é que isso vai me afetar aqui, que decisões que eu tenho que tomar. Olha, assim, vou dar o exemplo do que a gente está vivendo agora, né? A gente também está num ciclo pecuário, onde muita gente reteu as fêmeas, tinha muito bezerro, né? E aí... Elevou o preço. Agora, né? Tem um mercado cheio de bezerro, o bezerro está mais baixo. Só que o boi, a arroba, né? Ele foi para baixo, né? Com tudo que aconteceu no mercado internacional e principalmente brasileiro também. Então, o valor da arroba afetou. Só que a gente pagou ali pelos nossos insumos, né? Pelos nossos produtos, pela mão de obra, inclusive, um preço. E a gente trabalhou ali por aquele preço, vamos dizer assim, mais alto atrás. Só que hoje eu estou vendendo boi mais barato. E o que eu já paguei lá atrás, que eu paguei caro? Né? Então, assim, vai baixar, né, realmente esses insumos, o sal mineral, tudo. Só que eu já tenho que vender o boi agora. Então, eu paguei caro para fazer ele ficar grande, vamos dizer assim, e eu vou vender ele mais barato. O que está compensatório, né? Dizem, e é verdade, fazia tempo que não estava tão bom para a gente repor. Porque antes a gente vendia um boi, você mal comprava 2 bezerros. E hoje a gente consegue vender um boi e comprar 3 bezerros. Você tem que conversar e ir atrás, mas você consegue. Então, para repor, está uma época boa. Só que o preço dos produtos ali, na casa agropecuária, muito, né? na nossa nutrição, né? Inclusive
né, defensivo, enfim, várias coisas, em pastagem está caro ainda. A gente tem que baixar, porque senão como é que a gente vai vender o boi barato? Você vende o boi, compra os bezerros, mas paga caro para manter os bezerros. Aí não tem como. O boi a gente tem que entender que ele é um commodity. De qualquer forma, a gente depende do mercado externo. O mercado interno, ele não consome a carne que é produzida no Brasil. Nós estamos dependendo. Quando a China fecha, quando a China faz qualquer movimento, é uma cadeia. Apesar que aqui é o maior nosso, mas a China influencia demais. Influencia demais. Então, quando fecha o mercado, China, Paquistão, qualquer um que fechou, reflete diretamente aqui. Reflete no quê? No preço do frigorífico. Hoje nós estamos vendo que o pecuarista está no meio. Lá estão os grandes distribuidores. A linha é o pecuarista, frigorífico e o exportador. E o exportador, né? Então, quando as pessoas falam assim, por que a carne está baixando, um boi que era de 6.500, hoje está 4.500? Em que isso aí retroagiu, né? Por que o preço da carne não chega no supermercado? Porque as outras pontas não se adequaram. Sim. O pecuarista que está com a mercadoria que ele comprou um bezerro de 3 e hoje o boi está 4.500. Entendeu? Então, quanto foi o custo desse boi? E tem muito da falta de... exatamente essa falta de informação de muitas pessoas, porque assim, tipo... Quando a gente fala em fazenda, né, a pessoa já fala assim, pô, mas fazenda dá muito dinheiro e tudo, mas é que nem você falou, é um ponto que a gente fala assim, eu quero, muitas vezes o comerciante, o empresário quer ganhar mais, só que ele tá falando em faturamento. É porque ele não tá falando em lucro, porque ele não vê o custo que vai vir em cima do... Exato. A gente tem umas despesas maior, né? Diferentes que é diferente... que não é visto, né? Nem lembrado de uma empresa normal. Por exemplo, uma fazenda. A maioria dos funcionários moram lá e a gente paga todas as despesas. Sim. Eles moram numa casa que é nossa, então eles não pagam aluguel. Eles não pagam luz, energia, não pagam internet. Eu olhei até um vídeo essa semana que falava de uma fazenda mais cara do Brasil. Um vídeo de uma fazenda que não era uma fazenda, é uma cidade. Ela era maior que não sei quantas cidades. Uma fazenda na Austrália, o cara tocando o gado de helicóptero. Meu Deus do céu. E o psicológico do gado. Não, mas era uma coisa incrível, era uma cidade, eram 600 e tantas pessoas, tinha escola, tinha tudo dentro da fazenda. Então, tem todo esse investimento. É um ecossistema que se cria. E esse ecossistema, ele existe um impacto externo que uma empresa normal não leva em consideração. Porque, por exemplo, ficou sem chover. Aí, um comércio de porta fechada não está nem aí se ficou sem chover. Ele vai ligar o ar-condicionado do mesmo jeito, vai fechar a porta e abrir do mesmo jeito, mas lá tem um impacto, porque mexe com pasto, mexe... Aí a mão de obra está lá, mas a gente não vai mandar ele na chuva fazer... Então ele vai passar o dia sentado lá na varanda, mas a gente está pagando, e a gente não desconta, porque você ficou meio dia sem trabalhar. Você pode até conversar, fulano, tem como você fazer esse serviço no sábado à tarde? É porque aquele dia choveu muito e a gente está... Se não fizer esse serviço agora, vai impactar lá... Aí é conversado, mas assim, não é como foi falado, não tem, a gente não prevê essas coisas naturais. A decisão dele está na execução do serviço. O que vai acontecer com o serviço que ele fez é um problema de vocês, no final das contas, né? Ele tem que fazer tudo o que é responsabilidade dele. Mas ninguém está comprando. Não, senhora, isso não é um problema meu. Eu estou aqui fazendo meu serviço. Entendeu? Mas a China... Não, senhora, isso não é um problema meu. E você vê, está acontecendo tudo, o boi desvalorizou, está com preço baixo, o salário mínimo é reajustado, tudo é reajustado, herbicida reajustado. A fazenda, você não pode fechar a porta, cancela e vamos esperar. Aumentou, o preço do boi baixou, ou seja, a margem de vocês ficou perto. Exatamente. Então, assim, hoje, né, uma das coisas educacional que a gente tenta fazer, porque, infelizmente, o que está no livro é totalmente diferente do que é o nosso dia a dia da fazenda. Nos colocam como
os terroristas, né? Os vilões. Então, quantas vezes meu filho teve que fazer alguma discussão, e às vezes eu até pedi para um horário lá para ele se mostrar, porque ele falava assim, não, meu pai e minha mãe não faz isso, não é assim, vocês estão colocando... Então a gente, né, falou assim, gente, vamos mostrar para as pessoas que estão na escola, que eles vão ser os sucessores, que realmente, né, tudo tem um processo e que começa na fazenda de uma forma limpa, né? Então esse projeto veio, a Fazendinha veio com esse intuito desmistificar, de falar assim, olha, tá aqui, ó, o leite vem dessa vaca aqui, a vaca é bem tratada, ela tá lá, né, a céu aberto, né, morando, né, no seu habitat natural, ela, né, então assim, foi muito bom, assim, a Fazendinha teve muitas crianças que estavam ali que elas nunca tinham visto uma galinha, né, tá. E explica não pra gente assim, porque assim, a gente... Não vem só do supermercado os ovos. A gente entende qual é o projeto Fazendinha, porque a gente conhece, o Olavo, a gente estava conversando antes aqui, o Olavo até, mas explica pro pessoal o que é o projeto Fazendinha que vocês criaram aqui na cidade. Como que ele funcionou, como que surgiu o projeto Fazendinha? Você falou que era mais para passar o conhecimento e tudo para as crianças. Para trazer realmente as crianças que estavam na cidade, para elas viverem um mundo rural. Né? Então a gente levou esse projeto lá para o Sindicato Rural aqui de Imperatriz e a gente ficou muito feliz que eles aceitaram e nos deram, né, essa oportunidade da gente ir atrás de uns fazendeiros e falar assim, ó, me ajuda aqui, manda uns animais seus, a gente colocou numas baias e lá a gente fez curral, fez uma cerca, fez um celeiro, a gente colocou algumas coisas realmente da nossa realidade para as crianças sentirem, né? O que uma porca lá com tantos porquinhos e como é que eles mamam, né? E aí tudo isso, e foi assim, um espaço onde a gente parava, às vezes eu e a Leda, a gente ficava assim, cadê o celular das crianças? Ninguém. Porque realmente eles queriam estar passeando ali, vendo o que estava acontecendo com os animais. Né? Então foi muito bom, a gente teve parceiros isso que acreditaram. Importante. O ano passado foi a primeira foi a primeira. Perfeito. E eu acho importante não só para as crianças entenderem o que é uma fazenda, mas em Imperatriz, eu acho muito engraçado quando uma criança critica o agronegócio. Claramente porque ela recebe isso de alguém. Com certeza. E se ela está recebendo isso dos pais, os pais não estão sabendo o que é que sustenta uma cidade igual a Imperatriz. Ou da internet, né? Hoje o acesso tá... É muito uma cidade igual a Imperatriz, porque as pessoas acham que Imperatriz vai do aeroporto até o Santo Inês. A zona rural de Imperatriz é muito grande. Acho que as pessoas não têm a determinada noção do que é que sustenta uma cidade igual a Imperatriz. A força que o agronegócio tem e que a cidade precisa que tenha para que a cidade se sustente. É muito engraçado as pessoas reclamarem de, mas a Imperatriz tem muita gente vindo do Paraná. Moço, deixa vir mais. Deixa vir mais e seja gentil, porque estão trazendo negócio. Estão trazendo então negócio. A gente tem que entender o potencial do agro, não só numa cidade igual a Imperatriz, mas num país igual ao Brasil. Todo mundo fala que o Brasil é o celeiro do mundo, o Brasil é o celeiro do mundo. O celeiro fica dentro de uma fazenda. Então, se a gente não tratar isso como um ecossistema que precisa ser colaborativo, que precisa ser, é óbvio, precisa ter gestão, precisa ter cuidado, precisa ter seguir toda a regra, né, dos tratos com os animais, é óbvio que precisa. Mas se a gente fizer força para impedir que isso cresça, atrapalha para todo mundo. Exatamente. Então, eu acho interessante esse ecossistema que é criado, porque quando você falou que é um pedaço do planeta, é na verdade uma pequena amostra de como que funciona um planeta. Tem que ter alguém produzindo, tem que ter alguém criando, tem que ter alguém fazendo crescer, tem que ter alguém matando. Tem que ter alguém limpando. Tem que ter alguém limpando, tudo isso, e tem que ter alguém gerindo. Isso o agricultor e o pecuarista faz muito bem, sabe? A gente mantém assim, nós temos umas leis que a gente segue à risca,
E outras a gente até coloca regras nossas mesmo, de preservar. Então, assim, é diferente do que é falado, né? A gente, ao contrário, a gente busca realmente melhorar ali todo a parte, né? Toda a região, né? Lá na Fazendinha, nós procuramos também trazer os profissionais que estão sendo formados em Imperatriz, né? Fizemos uma parceria com a faculdade. Os ajudantes, os estudantes de veterinário eram os meninos das monitorias que recebiam os alunos. Teve o teatrozinho da AGED. A AGED participou mostrando a importância da vacinação. Perfeito. Fizemos convênio com as escolas públicas que levavam os alunos para ouvir as explicações dos animais, entender que tem o horário do descanso, do bem-estar animal, que aquela ração foi toda fornecida pela DSM Tortuga, que também é uma ração que usa suplementos para evitar o gás estufa. Né? Então foi muito interessante, porque nós procuramos pegar um pouquinho de cada, para justamente desmistificar. E você cria a consciência de que fazenda não é um negócio assim, Não. eu não tenho o que fazer, vou trabalhar numa fazenda. Não, existe uma carreira aí que você pode seguir, existe capacitação dentro de uma fazenda. Tem gerente de fazenda que ganha mais do que muito empresário. É claro. Não Claro. é um negócio para que... E não é nem que não é peão. Todo mundo que trabalha muito assim, o cara que trabalha muito, seja engenheiro, seja... Ele é peão. Mas o que as pessoas entendem como peão é uma pessoa sem instrução, De trabalho duro. que só faz trabalho duro sem pensar. E eu achei... O fato dele trabalhar com a bota suja não quer dizer que ele vai ganhar pouco, não. Então as pessoas precisam ter essa concepção, né? Porque senão fica aquela situação, porque cria uma mentalidade muito exploratória de que o fazendeiro é muito rico, os vaqueiros são muito pobres e... Sabe, eles estão lá... uma diferença de classe. Parece que eles estão lá com um prato estendido, senhor, obrigado, dona Leda, por ter me dado um almoço. E não é assim. Não é. Ele recebe de acordo com o trabalho dele, igual ele receberia no mercado. Na verdade, às vezes até melhor do que no mercado de trabalho urbano. Exatamente. E nós também procuramos levar informação para eles, para a nossa equipe de trabalho. Nós criamos o primeiro curso de vaqueiros do Brasil, juntamente com a Reagro. Os nossos vaqueiros, nossos profissionais vieram para cá, fizeram o curso. É isso que eu preciso fazer para eu ter meu Yellowstone. Aí, tá vendo? Curso de vaqueiro. Curso de vaqueiro. Nós levamos para fazer os tratoristas, os cursos do Senar. Então, tem várias ferramentas. Deixa eu fazer uma pergunta. E a gente busca que eles cresçam dentro da fazenda em conhecimento, né? E em carreira. Às vezes o posicionamento de vocês, por vocês ouvirem melhor, ou vocês terem mais tato na comunicação, cria um ambiente de crescimento maior do que com fazendeiros homens. Pode. Porque é um ambiente, não é um ambiente duro, mas existe uma brutalidade no serviço. Então, às vezes, o fazendeiro se comunica com a equipe dele de uma forma que o cara, ele ouve, ele obedece, mas ele não se sente à vontade para perguntar, para se interessar. Ele só fala assim, não, o patrão mandou, eu vou fazer. E, de repente, com o tato que uma mulher que tenha pulso firme, né? Tenha tato e tenha direcionamento, o cara tem interesse em crescer, exponha dúvidas que ele tem, então fica um ambiente até que tem mais abertura para isso. Mas o que eu ia perguntar para vocês é o seguinte: dentro do projeto das fazendeiras, vocês encontram muitas mulheres que não têm, assim, elas podem ter vontade, na verdade às vezes elas não têm nem vontade, mas elas têm a necessidade de aprender. Porque são sucessoras, Exatamente. porque aconteceu alguma coisa, ou porque ela... Né, e muitas vezes até para melhorar a comunicação mesmo com o Com marido. o marido, Como sabe, é. entender um pouco do negócio. Não, porque eu, pelo menos, eu falo isso para muitos homens, eu falo assim, cara, esse negócio de
o cara faz tudo e a mulher não faz nada, faz mal para um relacionamento. Exato. No final, porque no final das contas o homem não gosta, o homem, para aquilo que ele precisa ser, ele não gosta, ele não pode ter uma mulher à toa. Isso. Porque dá trabalho. Tem que há um tem que ser uma mulher que crescimento seja junto. parceira. Exato, tem que ter um Vocês crescimento. podem não empreender na mesma área. Mas tem que ter a linguagem tem que ser parecida. Então, quando vocês recebem essas mulheres, qual é a dificuldade de ter essa mudança? Porque vocês trabalham na pessoa e o resultado dessa pessoa é refletido no negócio, certo? Certo. Mas muitas vezes esse resultado também é refletido nos relacionamentos. Elas assim, relacionamento é uma coisa assim bem íntima, né? Elas têm que entender, né, que não é uma coisa assim do dia para a noite. Elas têm que chegar, realmente mostrar que quer ajudar e assim, ganhando posição pela confiança que ele vê que ela trouxe aquele conhecimento, aquela técnica que pode ajudar. Então, assim, muitas realmente não tiveram nem a cancelinha aberta para elas entrarem no negócio. Mas outras foram um pouquinho, né, amor, será que se a gente não fizesse, né, aqui uma cerca aqui para diminuir o tamanho desse pasto, não ficaria melhor? E aí, querendo ou não, ali está colocando alguma coisa. E depois ele lá na frente vai falar, nossa, mas essa ideia é boa. Então, mas assim, ela tem que ter o conhecimento, né? Para dar um palpite, para adentrar no negócio, você tem que ter uma coisa técnica para falar. A maioria das mulheres, assim, que são mulheres da fazenda, né, de fazendeiros, elas, quando o marido coloca elas, tipo assim, no escritório, mas também não deixa elas, às vezes, nem tomar decisão com o dinheiro, né? E acha que se ela ficar no escritório ali, que vai ajudar. Ela é uma organizadora de boletos. Só que acontece que ela tem que viver também o físico. Sim. Porque senão... ela não vai ter a noção. organização... Senão ela não entende as decisões que são tomadas. A organização do escritório não vai ajudar. Né? Muita coisa eu levo a pessoa do escritório para ela viver, né? Ali no que é na fazenda, para ela entender, para trazer. Então, assim, tem que trazer pro marido, realmente, olha, eu não estou aqui para fazer, né? Nós não queremos aqui, não estou trazendo aqui para... Não quero confusão com você. Na verdade, eu quero ajudar e quero ser ajudada, né? A gente, infelizmente, temos perdas na vida, né? De pai, irmão, marido, filhos, né? A gente tem fazendeiras lá que quem cuidava era o filho, e o filho morreu, e como é que ela ia fazer? Não tinha mais marido já, então ela teve que enfrentar. E o que a gente está falando no grupo é isso, gente, aproveitem. Os melhores consultores estão do teu lado. Né? Às vezes é o marido, às vezes é teu pai, às vezes é teu irmão, às vezes é seu... né? E aí você tem que aproveitar isso. E além disso, vai atrás. Hoje está muito fácil, graças a Deus. A gente informação tem, né, tá fácil. Tem faculdades agropecuárias aqui, né, do agronegócio. Tem muita. Né? Você pode fazer um curso online. Então, vai atrás. Agora, não acredito. Agora, também assim, eu quero ser fazendeira, para achar que fazendeira é muito bom ser fazendeira, que é glamour. Vai ser uma decepção. Vai ser. Porque o peso da responsabilidade não é para todo mundo. Né? A gente dá uma estremecida mesmo, porque não é fácil, porque tudo que a gente... é cansativo. Tudo que a gente toma decisão pode ser o fim dali. Porque quem está assistindo vai olhar assim, a Leda, com a cutis bem tratada. Exatamente. Essa pele nórdica. Exatamente. Nossa, não vai nem fácil. Fica nem no sol. A certeza que a fazenda dela tem um ofurô. Com certeza. E acha que é fácil. Acha que é fácil. E na verdade não é. A gente passa uns perrengues, mas a gente também, né? Esses dias eu vi... Mas você tem que escolher qual perrengue que você quer passar. E como você quer passar. Exato. Né? Você quer estar na frente do seu perrengue, e a Leda até falou, né, a questão do protagonismo. Ou você quer só ver a vida passar e falar assim, nossa, aconteceu, mas não sabia o que fazer. Tem coisa que não tem opção. Não. Quando você se vê, e às vezes eu acho que é isso que as pessoas precisam. Porque quando você se vê num ambiente onde você não tem mais opção,
fica mais fácil de você dar o passo que você precisa. Claro. Quando tem opção, você vai. A grande maioria vai escolher a opção mais confortável. É a zona de Entendeu? conforto. Exato. Então, isso é normal do ser humano. Então, quando você vê assim, não, quem vai ter que acordar 4 horas da manhã sou eu, quem vai ter que calçar as botas, montar no cavalo sou eu, então vamos embora, não tem opção, vamos. Entendeu? E aí, quando você vê que tem outras pessoas que já passaram por isso, fizeram esse processo e hoje são bem-sucedidas, estão à frente do negócio, fica mais fácil também. Que aí ela olha e fala assim, pô, a Érica passou por isso, isso e isso, e ela hoje está assim, então eu também consigo. E Isso, também sabe o é que isso. é, né, Leda? A gente é muito grata e honrada pelo que nossos pais e nossa família galgou, né? Foi muito suor. Então, assim, toda vez que eu queria desistir, assim, de eu falar, meu Deus do céu, por que eu não vou, sabe, pro spa? Por que eu não vou para não sei o quê? Mas eu falo, poxa vida, o que meu pai já passou é maravilhoso. A gente tem que ir de vez em quando, sabe? Mas eu falo assim, poxa, é muita fraqueza. Tem minha, muito sabe? homem, tem muito muita homem fraqueza que não tem desistir. coragem de admitir que É. queria uma massagem, mas eu não vou falar nada não, porque meus amigos fazendeiros vão me zoar. Ah, não, mas eles estão mudando, Então, assim, poxa, honre também teu pai e tua mãe, sabe? Sabe? Leva à frente o que eles suaram tanto para poder deixar ali para você, porque na verdade eu estou trabalhando para meus filhos, meu marido está trabalhando para os filhos, né, para os nossos filhos, meu pai trabalhou a vida toda para deixar a gente confortável, né? Então agora eu também não vou fazer a minha parte, eu tenho que fazer, né? Eu tenho que procurar o melhor para poder fazer. Então trabalhar com fazenda, assim, né? Eu posso falar aqui por mim e pela Leda, a gente não é que a gente não tem perrengues, a gente tem. Muitos. Mas a gente é feliz. Nós temos muita alegria a também. gente, a gente é feliz pelo que a gente realmente vive. E sabe? o que vocês ainda almejam com o projeto? O que vocês veem de um futuro? Como vocês disseram, é bem recente, né? Vocês começaram um projeto no sindicato da Fazendinha, já buscando um propósito diferente. Você está falando das fazendeiras. Ah, A visão de vocês. não como a gente vocês falaram como um propósito. Não. Vocês falaram um propósito aí inicial, deu para entender de cada uma e tudo. Mas vocês criaram uma logo, deu para entender o propósito que vocês querem levar, mas o que vocês almejam ainda mais? Nós queremos que as mulheres entendam, as mulheres que entendam que elas têm que perseverar. E que elas não estão só, né? Que dificuldades vão ter, mas elas têm que seguir, porque a gente é beneficiado com toda a alegria, assim, com toda a divindade mesmo, assim. Deus nos deu, assim, sabe, a céu aberto, o sol, a lua, os passos, como eu já falei. Sim. Então, o que a gente quer? A gente quer trazer técnicas, trazer educacional, Perfeito. sabe? Tanto não só para as fazendeiras, como os filhos, mas também a mão de obra, para que eles tenham realmente a noção de que a gente está feliz ali e a gente pode fazer melhor ainda, né? Essa parte a gente vai trabalhar, a gente buscando conhecimento, a gente vai trabalhar com os números e a gente vai conseguir persistir, porque muita gente vai sair desse mercado, né? Muita gente que não trouxe a parte administrativa para a fazenda, ele vai sair, porque não tem como, é tudo muito curto. Não né? dá para fazer só As coisas na força do acontecem braço. rápido, né? Então a gente tem que realmente buscar o mercado exterior, interior, a gente tem que ver tudo, a gente Rebolar nos 30. a gente tem que ter um planejamento, a gente tem que ter a planilha de custo, a gente também tem que ter o feeling de falar, não, Sim. isso aqui eu não vou fazer agora, eu vou esperar, É vou porque deixar mais para frente. Então a gente tem que ter, a gente tá, né, juntando as mulheres, a gente traz em palestras, né, pessoas, né, de outros estados e pessoas daqui para falar o case. Teve participação na FECOIMP também, não teve? Teve. Então a gente está trazendo realmente essa gama de conhecimento para elas se encherem e falar assim, não, dá para eu seguir aqui de forma organizada e eu vou ganhar dinheiro e eu vou viver bem e vou levar bem meus funcionários. Sim. Sabe? Eu vou estudar para isso, meu filho vai amar também como eu amo, minha filha, e seguir em frente. Porque como você falou, a parte do planejamento, né? Geralmente está planejando ali 6 meses, um ano, mas
vamos dizer assim, é puxado o dia a dia, mas passa rápido, né? Esses Passa, 6 meses. aliás, voa, né? Só janeiro que foi diferente. Então, de todo jeito, quanto mais técnica eu tiver para fazer esse planejamento, mais uma gestão mais profissional possível, eu não vou perder aí 6 meses. Não tem como eu estar arriscando sem ter base nenhuma. Exato. E hoje tem muitos técnicos. As lojas agropecuárias, a maioria, né? Ou você compra um produto, tá lá o técnico à disposição. Ajudando, né? Hoje a gente tem funcionários que eles são técnicos. Você coloca tanto em curso, ou eles fizeram a faculdade e trabalham na fazenda. Então, já está bem mais profissionalizado hoje. Está bem mais profissionalizado. Vocês falaram várias vezes da questão da capacitação técnica, né? Vocês acham que está equivalente? Está assim? Mão de obra ainda. Vou te perguntar a mão de obra ainda não está como a gente. Não a mão de obra. Eu estou falando da capacitação a parte educacional. Por que eu estou falando isso? Eu, como administrador, eu vi que a faculdade de administração, ela não forma empresário. Não. Ela forma gerente de loja. Isso mesmo. Por quê? Concordo. Porque ela não dá vivência para que o cara saiba empreender e deveria ser exatamente o curso que faz isso, que forma empreendedores. Hoje em dia você tem empresa que, se o cara tiver por exemplo, um advogado, ele não precisa de um administrador. Se ele tiver um bom contador, ele não precisa de um administrador. Então se tornou uma profissão que o teórico está ultrapassado. A prática ainda é válida. Mas o teórico, você não perdeu o valor. Perdeu-se o valor. E aí eu estou perguntando isso justamente nesse ponto de vista. O cara que faz uma faculdade dessa, quando ele vai para a prática, ele apanha muito? Olha, eu falo lá que eu fiz também administração, né? E aí eu fiz, e depois eu fiz um curso da Empretec, do Sebrae. Né? No ano que eu fiz, eu falo, gente, valeu mais do que a minha faculdade. Todinha. Sabe? E foram poucos dias e valeu mais do que a faculdade. Realmente tem coisa que você aprende na faculdade que é diferente, não tem como. A teoria realmente da prática é outra. E tem coisa que você aprende na faculdade de administração que você fala, do que eu estou fazendo aqui? Mas eu acredito que sejam vários. Eu acho que o mercado, você colocar a mão na massa mesmo dentro do negócio, é o seu aprendizado maior. Ali você tem, é uma junção, na verdade é uma junção de fatores. Você tem que unir um curso, não só um curso, como vários cursos. Curso de gestão de pessoas, curso de gestão de equipe, como administrar uma fazenda. Manejo. Uma coisa, vocês têm que conhecer quais são os serviços que você vai ter na fazenda. Perfeito. Né? Como é que você vai mandar um vaqueiro se você não sabe como é feito o manejo? Como que você vai mandar fazer uma cerca se você não sabe como é feita uma cerca? Como que você vai distribuir uma ração, formular uma ração, se você não sabe do que o boi precisa? Então, é uma junção de vários conhecimentos. Você não vai pensar que você vai fazer uma faculdade de administração, você vai chegar lá e vai saber administrar uma fazenda. Né? É muito fora. É muito fora. Então, você tem que englobar vários conhecimentos. Eu aconselho até a pessoa... Vai lá, anda com o vaqueiro, aprende com o vaqueiro. Quem tem o pai, quem tem o marido, aprende com o marido as outras partes. E você tem que se juntar de conhecimento. Com certeza. E como é que foi esse impacto com a equipe de vocês? Olha, Teus vaqueiros olharam e falaram assim, o que essa galega tá fazendo aqui? Lá vem. Lá vem. Essa galega, não. Mas eu comecei da outra parte, eu já peguei, foi com eles, a minha primeira aula foi com eles. Eu era formada em design, quando eu parti para a fazenda, minha aula era andar 5 horas todo dia com os vaqueiros. Fui aprendendo o que o vaqueiro me mostrava, eu conhecia as mazelas, como que vaqueiro trocava boi por bezerro, como é que saía de uma divisa, como é que o outro vaqueiro enrolava para fazer o serviço, como é que eles falavam uma coisa com segurança como que não era nada.
Então eu aprendi dessa parte aí também. Ah, e fazenda também tem Miguel? Tem Miguel, são vários. Quando a cobra matava só o boi do... Isso, a onça de 2 pés. A onça de 2 pés. A onça levou ali 5 boi. 5 boi, a onça de 2 pés. Então eu aprendi isso e eu aprendi nos cursos, eu fui fazer uma pós-graduação na Exalc de agronegócio. Então eu ficava balanceando uma coisa com a outra. E aí eles já me respeitaram, porque eu já estava conjunto com eles. Entendeu? E eu sempre agradeci, olha, vocês que me ensinaram no começo, eu não tinha meu pai mais para montar, para eu aprender. Eu já fui aprender com ele a negociar, já foi uma coisa diferente. Então foi tranquilo, a galega passou, ó, nota 10. E contigo, Olha, teve, assim, tem uns casos, assim, que... Mas eu falo que foi pouco, sabe, Olavo? Mas, assim, eu tive que me posicionar, né? Teve... Pouco na sua frente, né? Pouco na minha frente. Talvez seja isso, né? Também. Mas eu tive que me posicionar. Teve vezes que eu cheguei e falei assim, né? Rádio Peão corre, e aí eu peguei e falei assim, é hoje. Né? Falei assim, juntei todo mundo no curral e falei assim, ó, quem não quiser ser mandada por mulher, pode pedir as contas. Mas aqui quem manda sou eu. Então tem hora que você tem que fazer, você tem que se impor, não tem jeito. Mas eu acredito que isso, perto do que eu passo, é muito pequeno. Né? Teve um caso, né, que foi até diferente. Foi esse. Teve um caso esse ano passado, eu precisando de um vaqueiro, aí um amigo meu veterinário falou, Érica, tem 2 vaqueiros, tal. E no dia eu mesmo liguei, aí a pessoa atendeu, era né, para poder trabalhar, e ele falou assim, nossa, eu tô precisando mesmo, e tal. E eu falei assim, pois pronto, pois vamos fazer o teste. Eu falei assim, olha, eu tenho, né, mulher, tem isso, né? Aí eu tenho uma fichinha aqui, como você não pode vir fazer a entrevista comigo, né, que não ia dar certo a gente se encontrar, eu vou te passar aqui. Falei, você sabe ler? Ele falou assim, não, eu não sei, mas minha mulher sabe. Eu falei assim, não, se ficar confortável para você, você então responda por áudio isso aí que eu tô te passando, porque aí a gente é meio caminho andado, né? Aí ele, pode deixar, dona Érica. E aí tá, aí daqui a pouco o celular dele passou uma mensagem para mim escrita, né? Que aí eu sabia, não foi ele que escreveu, né? Ele aí escreveu assim, diga pro seu marido conversar com meu marido, porque você é mulher e mulher conversa com mulher. Oxi. Aí eu peguei e fiz o áudio, né? Que eu sabia que ele não ia ler. Se eu escrevesse, eu falei assim, olha, a sua mulher tá achando, né, que realmente fica ruim para você ser mandado por mulher e que eu não posso conversar com você e tá difícil, porque lá na fazenda... Eu sou a dona. Eu sou a dona, quem vai ter que conversar e mandar em você sou eu. Então não dá certo. E aí ficou chato, porque o homem tava precisando do negócio e a mulher não deixou, porque... Nele aqui, quem manda só sou eu. Entendeu? É um manicaco. Então tem esses lados. É. Aí a gente tem que mostrar. Quantas vezes, assim, eu tenho certeza que mulheres de vaqueiros, às vezes, se, né, pensavam, a Érica tal, não sei. Mas depois que conhecer, depois que vê que ali, gente, é profissional. Não é nem que o cara é manicaca, mas pensa só, um cara desse, ele vai e fala assim, a mulher dele deve ser ciumenta, o cara deve ter aprontado alguma coisa já. Aí fala assim, rapaz, vai trabalhar com essa mulher toda arrumada, vai suave. Talvez nem me conhecia, não, mas não assim, conhece, só não. por saber de mulher. De então mulher. tem isso. Mas aí depois você mostra. Como eu por várias vezes quis colocar mulheres para trabalhar na fazenda, sabe? Porque a mulher é criteriosa, né? Eu queria uma vaqueira, eu falo, né? Não é fácil. Quantas vezes eu cheguei para a mulher do vaqueiro e falei assim, você não quer trabalhar? Sabe? Às vezes no escritório, você não quer aprender? Porque se eu faço, por que elas não fazem? Sim. Só que realmente Tem uma resistência. tem a resistência às vezes delas mesmo. Tem. Né? Aos poucos vai mudando. Hoje mesmo eu tenho. Né? Já tive, hoje eu tenho uma filha de um vaqueiro lá, que quando ela chegou, ela tinha acabado a escola e ela sem saber o que fazer. E ela falou assim, queria ser vaqueira. Ela sabia que eu gostaria que tivesse uma vaqueira. Eu falei assim, tudo bem, você quer ser vaqueira? Agora eu quero saber se você realmente está preparada para você montar cavalo todo dia. Porque eu vou ser sincera, eu gosto demais de andar a cavalo. Né? Já viajei com meu pai a cavalo, mas
Tem dia que você não aguenta. Todo Mulher, dia. não dá. Todo Você tá dia, preparada? todo. Aí ela ficou assim, porque se você é vaqueira, eu vou cobrar por isso. Você vai ter que todo dia andar a cavalo. Aí ela falou, eu não sei, pensou, não quis. Falei assim, olha, eu vou te colocar para você ajudar aqui na fazenda. Então hoje ela é uma, vamos dizer assim, parte ali técnica. Hoje ela, né, ajuda o escritório aqui de Imperatriz entender e passar realmente as atividades e ver, né, no físico se está acontecendo aquela ação que era para fazer. É isso que eu ia E falar. ela tá Hoje em dia já ajudando cresceu muito a presença feminina mais na parte técnica. Já, que eu estava lembrando aqui, zootecnia, Mas veterinária. ela vai para dentro que é do quase curral maior, também, né? ela participa também, sabe? E daqui a pouco, se eu falar assim, monta o cavalo, porque ela sabe montar, ela monta também. Então, assim, hoje em dia, eu vejo muitas mulheres falando assim, gente, eu posso fazer o que o homem fazia. E o homem fala assim, nossa, elas fazem bem feito. Sim. E tem coisa aí que eu acho que eu vou até fazer que nem elas. É a mesma coisa que a gente vê eles fazendo a vida toda e fala, gente, eu vou fazer porque aquilo ali o homem fazia e deu super certo, né? Meu pai e tal, e eu vou continuar fazendo. Porque Então no é ambiente, isso. no ambiente de uma fazenda tem muita coisa que é feita no trabalho braçal. É. E aí, como o cara tem força, ele não se preocupa em achar um jeito mais fácil de fazer. Mas hoje está mudando, Quando né? a mulher, quando chega a visão de uma mulher que ela e não é menosprezando, né? A mulher não tem a força física de um homem. é claro. Ela arruma um jeito mais eficiente de fazer Isso. que exija menos força. Exatamente. Aí o cara olha aquilo e fala assim, rapaz, olha, passei essa vida toda fazendo isso aí. E aí você aprende e evolui, porque você ganha produtividade, você ganha satisfação no ambiente de trabalho. Você ganha em vários aspectos. É exatamente que vão se isso lá. prolongando. A gente procura critérios, né? Tem as nossas regrinhas, como é que, né, Lida? A gente tem algumas coisas que às vezes o homem não teria. Por exemplo, checklist para transporte, né? A gente vai procurando formas. Eita, Diga aí uma Vinícius. sua. Eita, Você tem, Vinícius. né, Vinícius é fã de checklist. Eu gosto. uma coisa de pesagem, né? A gente vai montando assim as nossas fichinhas, né? Hoje o computador já tem isso, né? Mas antigamente a maioria das minhas coisas Eu era acho que vocês tudo. precisam de um quadro de gestão à vista. A gente tem, eu tenho lá, eu acredito que a O Leda dela também é colorido, tem. eu esqueci. O da É, o gente. dela O meu é tudo Ele é feito colorido. com papel de carta. Com Isso! É tudo colorido. Então a gente tem, a gente tá se informando e trazendo realmente a parte de gestão para a fazenda, né? É isso que a gente está fazendo. E as fazendeiras, elas estão trazendo conhecimento para mim, para a Leda, para a Renata, para a Laís também, e elas estão levando os nossos. E está sendo essa troca. É uma troca. É uma troca. E a Eu gente acho vai interessante, seguindo. Eu acho muito forte isso. Né? Porque você expande o mercado feminino, o crescimento do mercado feminino força o crescimento do masculino e acaba que as duas coisas se complementam, porque quer queira, quer não, é tudo pecuária. Não Exatamente. exige, não, eu só compro de homem. É. Se você só compra de homem, então é problema seu, vai perder. Mas eu acho interessante isso porque traz essa mudança, e essa mudança acaba se transferindo para o cultural. A gente precisa ter essa mudança cultural de que a mulher é tão capaz quanto o homem de gerenciar, de fazer o negócio crescer. O homem precisa que a mulher seja capaz. Não, assim, claro. São raros os casos, mas ainda existe gente que acha que o lugar de mulher é sem ter opinião, sem ter capacidade de fazer as coisas. Eu acho muito nocivo. Uma mulher forte cria filhos fortes. Claro. Então, claro. eu acho muito valoroso esse projeto, eu acho importante, espero muito que cresça, né? Na verdade já está crescendo, né? Cresça mais, cresceu mais. que já que se torne uma referência nacional, mais ainda. Se já tiver nacional, então vamos para internacional. É isso mesmo. Gostei. Viu? Mas foi muito boa a conversa. Foi bom. Não, também gostamos. Exatamente. Eu acredito que tem muita coisa que pode ser feita. E aí tem outras coisas que a gente conversa depois para de falar. Mas muito obrigado por terem Obrigada vindo. também. Porque se deixar também aqui, a gente vai. Quando a gente tira para prosear, o dia todo. É muita coisa para falar. Mas é exatamente isso. O que importa é a pessoa, né? Tem caráter, né? Tem ética e é isso aí. É homem, a mulher. A gente tem que realmente lembrar que a gente não está só, a gente não vive só e a gente tem que
tem que buscar mesmo, assim, pegar nas mãos e vamos seguir em frente para melhorar nossa vida, a tua vida, o mundo, né? O agro, né? E é isso aí. Então. E a gente não está só e a gente não precisa estar só e não deve estar só. Não deve. É muito ruim. Show. Leda, mais alguma foi um prazer mais alguma consideração? Conhecê-los. Não, foi um prazer conhecê-los, muito bom. Foi um prazer receber vocês. Agora Agora é o seguinte, a gente sempre pede, quando a gente vai encerrar, para vocês deixarem uma mensagem final para o pessoal que está assistindo. Tá? Para todo mundo, para as mulheres que fazem parte das fazendeiras, para mulheres que não necessariamente são fazendeiras, mas precisam dessa mentalidade que vocês trazem para os negócios, e mesmo que ela não tenha um negócio, essa mentalidade você precisa levar para a vida. Então, para vocês deixarem aí, e aí a gente encerra. E aí, antes de vocês mandarem o recado, gente, quem assistiu, se você gostou, comenta, compartilha o link, pode mandar pergunta para a gente, se inscreve no canal. A gente vai deixar as redes sociais, as nossas vocês já têm, mas das fazendeiras. Então, se aprofundem no projeto, porque além de ser um projeto bonito, é importante. Então, qualquer dúvida, qualquer participação, você pode mandar para a gente, que a gente encaminha para elas. Obrigado por ter assistido. Se você não entendeu, assiste a Yellowstone. Fica a minha dica. O Rei do Gado. O Rei do Gado ultrapassado. É isso, bicho. Tem que aprender da raiz. Viu? Então, pode mandar o recado para a gente encerrar. Eu gostaria de deixar um recado para todas as mulheres, que o Grupo As Fazendeiras fez toda a diferença na minha vida, tem me ajudado, tem me alavancado, tem me inspirado. E nós queremos ser também inspirações para vocês. Show. Exatamente. Acho que a palavra assim, que eu quero deixar, porque eu já dei essas frases anteriormente na conversa, sabe, perseverança. A vida não é fácil, gente. Como diz meu pai, a vida é mole para quem é dura. Aliás, a vida é dura para quem é mole. E aí a gente tem que perseverar, né? Tem dia que você vai estar melhor, tem dia que nem tanto, mas lembra que você não está só, né? E o Grupo As Fazendeiras está aqui, né, para realmente ser ajudado, também para ajudar, sabe? Sigam a gente tem um Instagram, As Fazendeiras, vai ser um prazer falar com vocês. E vamos fazer realmente a diferença, né, aqui no Maranhão, no Brasil, no mundo. O agronegócio é maravilhoso, a gente realmente alimenta, né, as pessoas, o físico, mas o agronegócio também alimenta a alma, por tudo que a gente vive no meio rural, a céu aberto, né? Então é só mesmo agradecer às mulheres, aos homens que acreditaram mesmo no nosso trabalho, e principalmente que a gente está aqui para fazer o bem. A gente não quer, né, tirar honra nem desagradar ninguém dentro da porteira e fora da porteira. A gente quer ser melhor mesmo na vida. Perfeito. Quase que eu falei amém. Pode falar. Amém, pô. É uma coisa que ela quer. Pessoal, até o próximo Gorila Podcast. Valeu.